Olá, seja muito bem-vindo. Você está no Ideias e Debates. Eu sou Jeremias Gomes. Vamos falar dos desafios de empreender internacionalmente. Olha só, o Brasil, entre os maiores exportadores de bens do mundo, o Brasil figura na posição número 27. É bem modesta, considerando que a gente é a quinta maior população do planeta e estamos entre as grandes economias do mundo. E olha, em relação ao comércio de serviços, o Brasil também não está muito bem, não. Ele não figura sequer entre os 15 maiores do ranking. Nós estamos atrás de países bem menores, de economias menores como Luxemburgo, que exportou 112 bilhões, Bélgica 119 bilhões, Itália 121 bilhões, dados aí de 2019. Bem, quais são os problemas que nós brasileiros enfrentamos e para nos desenvolvermos mais internacionalmente? Será a língua, a mentalidade, a burocracia? Eu convidei, se o problema é falta de conhecimento, eu acho que boa parte desse programa vai te ajudar, porque nós vamos falar com um empreendedor que tem negócios em pelo menos 6 países e preside a Associação Brasileira da Indústria de Equipamentos e Serviços para o Varejo. Já está com a gente o Marcos, presidente da ABESB. Tudo bem, Marcos? Tudo bom, Jeremias? Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês, não é? E vamos aqui falar para todos os nossos amigos que estão assistindo aqui, compartilhar um pouco dessa experiência aí que você está falando, né? Né, falar um pouquinho dessa situação nossa do Brasil, né? Você viu que os países que você citou, né, Itália, Bélgica, Luxemburgo, são todos países europeus em que as pessoas em mercados menores, em que eles já nascem, né, pensando em exportar. Então essa é uma das coisas que a gente tem de diferente realmente aqui no Brasil, né? Bem interessante isso que você falou, porque eu conversei com um empreendedor que está em Portugal, ele falou, olha, Jeremias, eu acho que a gente tem que começar a nossa empresa já pensando globalmente. Mas olha, quem pensa globalmente, já pensa em exportar, principalmente tecnologia, é a Estônia. E eu estou com o Rafael Fassoni, está aí com a gente, ele é o fundador do Estonia Hub. Ele vai explicar para a gente o que é o Estonia Hub, mas muito obrigado também por você estar participando desta vez aqui no Brasil, né, Rafael? Exatamente. Jeremias, obrigado, um prazer falar contigo, agradeço o convite, um prazer também conversar, compartilhar aqui com o Marcos e também trocar essas experiências, ideias aí para contribuir para quem está nos assistindo. Marcos, eu queria começar com você. Quais seriam os principais fatores que fazem com que a participação brasileira nos negócios no exterior seja pequena ou relativamente pequena? Bom, empreender no Brasil não é fácil, né, Jeremias? Então você já tem a questão toda de você ser empreendedor aqui, né? Eu estava vendo o material, né, que você me passou da história, né? A rapidez com que se abre um negócio, né? A parte toda essa parte, né? Como é rápido, não tem burocracia, e aqui é o contrário. Então a gente tem uma série de burocracias e também para você internacionalizar, isso é uma decisão que a empresa precisa se preparar, né? E aí, você tendo um mercado tão grande como o mercado brasileiro, um mercado interno muito forte, né? E várias empresas estão aqui justamente, né, para usufruir desse mercado, né? Empresas internacionais que vêm para o Brasil para vender no nosso mercado. Então, as empresas, muitas vezes, né, se limitam a vender localmente. Vou te dizer que muitas empresas brasileiras nem têm distribuição nacional. Então, o que dirá internacional? Muitas vezes você está localizado, você tem um mercado, é um mercado muito regional, em que você está concentrado, né? Então, um desafio maior ainda é você se internacionalizar. Internacionalizar, você precisa ser muito profissional. Então, eu até participo de mentorias, participo, né, de uma série de capacitações, né, para empresários, né, falando da internacionalização, do nosso processo, como foi, né. Isso é uma decisão estratégica da empresa. Você precisa desejar e trabalhar para isso, porque é a construção de um relacionamento, né. A não ser que você venda commodity, né, e fala assim, agora, olha como o dólar tá bom, vamos exportar. Não é assim, né.
no primeiro momento em que você resolve exportar, você começa a verificar que mercados você vai, né? Se o seu produto tem adequação àquele mercado, né? Em todos os processos que você precisa, o marketing que você precisa fazer, você vai construindo relacionamentos, né? E isso Uhum. demora tempo. Então não é porque o dólar está bom hoje e o dólar está ruim. Eu já exportei quando o dólar estava super ruim, mas em função dos mercados que a gente conquistou, do posicionamento estratégico da nossa marca, a gente mantém esse trabalho, né? Porque a gente sabe que hoje está ruim e amanhã vai estar bom, né? Então, Uhum. não, a internacionalização de uma empresa, ela não é uma coisa oportunista, né? Ela não pode ser, se você pensar só, né, hoje o dólar está bom, vou exportar, amanhã o dólar está ruim, eu paro de exportar, e assim, você não volta nesse mercado depois, né? Então, porque você tem um relacionamento com esses clientes. Então, isso é bastante importante você ter em mente de que é um processo estratégico, né? E é um processo longo e que exige realmente comprometimento da administração, da alta administração da empresa, né? E capacitação da sua equipe. Então, tem todas essas características. Então, por isso é mais complicado. Muito bem. O Rafael, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, Brasil e Estônia, que eu acho que daí a gente vai entender um pouquinho a sua percepção também sobre essa mentalidade brasileira de ter um país muito gigante e a mentalidade, por exemplo, da Estônia e de países europeus que são pequenos e tem que se virar de alguma forma. Conta a sua história para a gente. Legal, vamos lá. E até várias coisas aqui que o Marcos estava comentando, né? Achei interessante, anotei algumas, dá para comentar sobre outras também. Bom, mas falando rapidamente sobre mim, sobre o Estônia Hub, eu meio que já cresci olhando essa questão internacional, gostava, né, desde criança, esse negócio de Copa do Mundo, bandeira de país, e etc. E acabei decidindo fazer relações internacionais. Eu sou formado em RI. E aí, ao longo do curso, você vai fazendo intercâmbio, vai conhecendo gente de outros países, tudo mais, tendo essa oportunidade, né? E aí acho que já abre a cabeça um pouco mais, olhar que existe muita coisa interessante que o Brasil pode oferecer para fora e coisa de fora que também a gente pode trazer, adaptar, aplicar aqui. E aí comecei a carreira na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, depois passei um tempo trabalhando na Alemanha, voltei e fui convidado para entrar numa empresa, numa multinacional de tecnologia. E aí foi interessante porque eu acabei unindo duas paixões, que era a tecnologia com a área internacional, atuando especificamente na área de marketing e vendas. Então, com isso também deu para ter esse olhar mais profissional, Brasil e internacional. E recentemente não, diria há 2, 3 anos, eu tomei a decisão de começar meu próprio negócio com foco em consultoria, de marketing e vendas também, de empresas, principalmente startups brasileiras que queriam se internacionalizar e empresas e startups de fora que gostariam de entender e talvez acessar o mercado brasileiro. E aí a gente começou os primeiros projetos com empresas brasileiras que estavam olhando, né, o mercado internacional. A gente começou a sentir a necessidade de ter um país, um hub fora do Brasil para servir basicamente como ponto de conexão, né, como ponte do Brasil para esse outro país. E aí, basicamente, nós começamos uma busca, olhando praticamente todos os hubs de tecnologia que você tem hoje, né, desde Vale do Silício até outros hubs menores que estão crescendo no próprio Estados Unidos, né? O pessoal fala muito de Austin, Flórida tem algumas coisas interessantes, Colorado, e aí foi passando, Londres, Suécia, Alemanha, tudo você imagina, Israel, Singapura, etc. E a gente precisava encontrar um lugar onde fosse fácil acessar, do ponto de vista de abrir um escritório, de ter uma pessoa, né, um custo relativamente baixo e que tivesse boas oportunidades ali sem tanta concorrência. E a Estônia não estava nem na lista, apesar de já ter uma relação com a Estônia desde 2016, a gente usava um software na empresa que eu trabalhava, que era uma empresa da Estônia, e tinha alguns brasileiros que trabalhavam lá. E aí eles contavam um pouco de como é que era a vida, como é que foi para lá,
né? O pessoal, não sei se já teve alguma interação, a Estônia é um país que fica próximo ali da Finlândia, Rússia, né? Considerado um dos 3 países bálticos, junto com Letônia e Lituânia, e é um país minúsculo, 1.300.000 habitantes, né? Tamanho de Guarulhos ou algum bairro de São Paulo, é o território equivalente ao estado do Rio de Janeiro, só que o Rio de Janeiro tem 10 vezes mais gente, né? Mais pessoas que a Estônia, Uhum. e é um país com uma história até que é diferente, e uma história recente, né, mais específica, né, que é interessante, né? A Estônia passou por um período aí de regime soviético, dos anos 40 até os anos 90, e aí agora que você tem a Estônia reindependente, né, de 90 até aqui. E aí foi que basicamente a Estônia não estava na lista, e uma coisa que o Marcos falou, né, dessa oportunidade da estratégia, de entender e etc. A gente estava para se decidir pela Alemanha, né, pelo meu histórico e tal, os meus sócios, que são 2, ficariam no Brasil e a gente faria a ponte com a Alemanha. Só que a gente entendeu que a Alemanha já era um ecossistema para tecnologia e para negócio até um pouco mais maduro, inclusive um pouco mais burocrático, né, e aí faltava aquele feeling de que a gente estava tomando a decisão última hora conversando, a gente pôs na lista, falou, pô, tá faltando alguma coisa, tem algum outro que é menos óbvio, etc. E aí a Estônia meio que surgiu, né, nessa conversa. E a gente chegou na seguinte conclusão, falou, vamos fazer uma análise, a gente cruza quais critérios são importantes para nós, né, faz uma matriz, compara cada país nessa matriz e toma a decisão com base nisso, principalmente pensando que, e se a coisa der errado, né? Será que a gente precisa se envolver muito, investir muito, ou a gente pode fazer também um modelo meio que de startup, que a gente testa um pouquinho, se der errado, a gente pega nossas malas, volta e vai para algum outro país, né? E aí, Uhum. quando a gente para olhar essa questão de facilidade de se inserir no ecossistema estoniano, de abrir uma empresa, o custo de gerir uma empresa, questão de visto, o que o ecossistema oferece especificamente para a gente, tecnologia, com startups, do ponto de vista de concorrência, etc., quando a gente começou a olhar e fez um apanhado de todas as questões, ficou meio que óbvio, né, que a Estônia poderia Entendi, ser um bom primeiro caminho. É claro que tem entendi. outros desafios, né, por exemplo, só para concluir essa primeira parte, do ponto de vista do país ser relativamente desconhecido, né? Então tem que explicar para as pessoas, etc. E começar. Então hoje o que a Estônia Hub faz na prática a gente oferece esse serviço de consultorias, a gente oferece as missões virtuais agora na questão por conta da pandemia. Então brasileiros que queiram se conectar com a Estônia, estonianos que queiram se conectar com o Brasil, né? E projetos de intermediação, de negócios, facilitação, visando sempre essas parcerias Brasil-Estônia, olhando o governo digital, startups e a área de educação. Legal. Daqui a pouquinho você fala então do e-cidadania, que é uma questão de como fosse um CNPJ internacional, eletrônico, que a gente vai entender. Mas, ô Marcos, a sua história, vou te pedir até para ser um pouquinho mais resumido, a sua história tem mais de 30 anos, vocês atuam em 6 países, me parece, né? Mas eu queria que você fosse trazendo a sua experiência, mas também uma curiosidade. Toda empresa pode se internacionalizar? Existe algum ramo que é mais propício? Eu não sei se você consegue responder isso, porque você atua num ramo específico, né? Mas, enfim, tem algum ramo assim que é mais simples? E depois a gente vai falar sobre bens e serviços. O Marcos acho que está sem o áudio, eu não sei se ele está com o áudio, é Pronto, só pedir para liberar. Ótimo, maravilha. aqui. Na realidade, você tem razão. Eu acho que qualquer empresa pode se internacionalizar, né? Uhum, Agora, como disse o Rafael, as startups já saem, né, com esse pensamento hoje, né, de atender o mundo inteiro, tá certo? uhum, Eu acho que o que a gente está vivendo é uma questão seguinte, a gente está vivendo meio em tribos, né, de estilos de vida. Então, às vezes, se você produzia para um determinado público, e localmente é um público pequeno, mas talvez para o mundo inteiro seja um nicho interessante. Você tem uhum. competitividade, porque eu viajo, vou para Guayaquil, no Equador, chego no shopping center, né, vejo umas meninas de 20 e poucos anos, da idade da minha filha, elas têm algumas características locais, mas assistem as mesmas séries no Netflix, né, ouvem o mesmo tipo de música, né, consomem Dança o as mesmo musiquinhas coreanas, agora acho que já saiu da moda, não sei. K-pop, né? Mas na realidade, então, se vestem de forma muito parecida,
tá certo? Aham. Então você tem certos, assim, então você tem esses grupos de estilos de vida, né, que estão reproduzidos pelo mundo inteiro. Então você tem Uhum. consumidores, na realidade, dessas tribos no mundo inteiro. Então se você tem um produto que fala alto, né, que corresponde a esses valores, a esse estilo de vida, você tem oportunidades de exportar, né, ou seja, um serviço, ou seja, um produto para, né, para muitos lugares. O que você tem que avaliar é a sua competitividade, né? O que você tem que avaliar é os custos de logística, né? O que você tem que avaliar é o custo da distribuição local, de como acessar esse seu cliente localmente, né? Então, isso são aspectos que você, estrategicamente, vai ter que pensar, né? Então, muitas vezes, as pessoas pensam, vou exportar para a Europa, vou exportar para os Estados Unidos, que são mercados importantes, são mercados bons, compradores. Realmente Uhum. são. Mas o mundo todo está pensando lá. Então a competição lá é bem forte. Agora, Então, agora, Marcos, deixa eu te é, cortar rapidinho. Dá para competir com a China? Porque eu fico pensando assim, que a China distribui para o mundo inteiro, né? E aí o brasileiro, quando ele vai exportar, ele fala, puxa vida, né? Como é que eu vou competir nesse mercado? Tem, que orientação que você poderia dar? a orientação é que você não pode ser commodity. Né? O que é uma commodity? Né? É um produto que não tem marca, que não tem um valor agregado. Né? Então, se você Uhum. fala assim, faço, sei lá, um copo de vidro, tá certo? Máscara, né? Que a gente viu os aviões no começo da pandemia, só a China tinha. Fala, os Estados Unidos não tem máscara, né? Uma coisa que a Então, gente não sei, coisa. faço máscara, mas de repente, aí você começou, agora tivemos a Colombia Tex recentemente, os brasileiros foram super bem, porque estão fazendo tecidos com aplicação de antivírus. Então, eles são tecidos que você lava 50 vezes, né? E todo esse período ele tem, né? Então, você agregou tecnologia, tá certo? Uhum. Então, você criou um diferencial. Então, isso é muito importante. Quando a empresa parte para a internacionalização, ela se torna mais competitiva, né? Primeiro porque ela depende menos de só um mercado. Então, eu vendo, né? Pra você ter uma ideia, né, Jeremias? Eu faço manequins, tá? Meu negócio, nossa fábrica, uma fábrica de manequins, esses manequins de vitrine que você vê nas lojas. Uma empresa que está fazendo 52 anos, meu pai fundou. A gente é a maior da América Latina. Tem escritório no México, na Colômbia, no Panamá, no Peru, no Chile e no Brasil. Então, o que acontece? A gente já começou esse processo, como você falou, há 30 anos atrás, certo? Começou fazendo o quê? Exportação, feira e tal, né? E só tomou a decisão de abrir um negócio, um escritório próprio, em 2008, né, no México. Em 2008 a gente abriu o nosso primeiro escritório, né, no México. Eu fui para lá, morei 2 anos lá, né, e montei toda a equipe. E hoje a empresa é a maior empresa de manequins do México. E a gente fez isso na Colômbia, fez, né, nos outros países também. Foi buscando. Mas foi um trabalho que foi estratégico. A gente foi, né, conhecendo os mercados, pensando, né, e uma coisa que o Rafael falou. Quando você faz a internacionalização, não é só o que você vai ganhar, né? Mas assim, até quanto eu posso perder sem matar o meu negócio, tá certo? Então, isso que ele falou, não é um pensamento muito lógico, que às vezes as pessoas não pensam, que as startups tiveram a grande qualidade de fazer isso virar uma coisa popular. Então, startup tem aquelas nomenclaturas, né? MVP, que é aquele, Uhum. né, o mínimo produto viável, né? Viável, né? Uhum. Então, assim, então você não gasta muito. O pensamento da startup é você fazer as coisas baratas, aprender rápido. Se você errar, você erra rápido e muda, né? Então, essa agilidade, né, ela é muito importante. E você saber o seguinte, né? Falar assim, olha, tentei, não deu certo, perdi até aqui e até logo, mas você não arrisca todo o seu negócio, tá certo? Uhum. Em função dessa experiência. Então, isso é muito importante. Mas quando você vai para fora, então você se expõe aos chineses e a todos os outros, tá certo? Então,
Mas se você tem um produto que é um bom produto, né? E se você tem um bom serviço, né? Então, é o que eu falo para você, que eu falei desde o primeiro momento. Assim, o trabalho de internacionalização é a construção de um relacionamento, né? E a gente, então, sabe fazer esse relacionamento, sabe entender, né? Outra palavra muito destacada, a dor do cliente, né? Quer dizer, sabe solucionar o problema que ele está vivendo, né? Então, como a gente faz isso? No nosso caso, é muita pesquisa de design, porque a gente faz manequins, né, com um design muito legal e que reproduz o estilo de vida dessas várias tribos. Então, a gente tem um manequim que é legal para vender jeans, tem um manequim que é legal para vender roupa formal, tem um manequim que é legal para vender yoga, tem manequim plus size, que é para atender o mercado super crescente. A gente tem manequins com necessidades especiais, usando muleta, usando cadeira de roda. Então, você tem uma variedade, né, que você ajuda esse lojista, esse varejista, que é o nosso cliente, a criar um cenário que reproduz o lifestyle do cliente dele e que se torna, então, desperta o desejo da compra. Então, a gente é uma ferramenta de vendas e a gente faz uma venda consultiva, você entendeu? Para o cara Isso eu ter... sei. Isso eu sei que vocês conseguem, porque eu vejo o manequim lá, ele tá com o peito estufado, né? Fala, nossa, que maravilha, eu quero chegar lá um dia. Aí você coloca a camiseta e fala, para, não tá parecido, né? Mas a gente chega lá. Ô, Rafael, eu queria que você falasse um pouquinho o que é o E-Cidadão, né? Que é um projeto também que você está ajudando a trazer para o Brasil. Isso. Bom, legal. Basicamente, o projeto do E-Cidadão, ou em inglês e-Residence, é uma oportunidade que o governo da Estônia identificou de abrir para qualquer empreendedor do mundo para abrir um CNPJ na Estônia, sem pisar na Estônia, sem precisar morar, sem precisar sair, né, do local que ele vive. Então, por exemplo, brasileiros que queiram abrir um CNPJ na Estônia vão poder entrar no site do governo estoniano, preenche o formulário e solicita um cartão. Esse cartão, ele vem com um chip de identidade, vou pegar o meu já já. Ele vem com um Uhum. chip, e aí esse chip vem com um adaptador que você pluga no cartão, pluga no USB do computador, e aí você acessa a junta comercial estoniana, né, e ele vale quase como um certificado digital ali. Então você acessa a junta comercial estoniana e dá a entrada lá na abertura do seu CNPJ. Aí você escolhe o nome da empresa, o ramo de atividade, né, se ela vai ser limitada, ONG, MEI, qual tipo de empresa que você vai precisar ou Uhum. querer. Aí, em questão de 2 horas, o seu CNPJ está aberto. Você pode começar a operar, né? Você paga uma ou outra taxa ali e tudo mais. Claro que eu estou falando muito isso no universo, né, de empresas que prestam serviço, que trabalham online, etc. e tal. Dependendo do ramo de atividade, precisa de um ou outro requisito específico. Então, mas a ideia Certo. é simples assim, né? Então, com isso, você consegue ter o acesso ao CNPJ, ao mercado estoniano, que, por outro lado, é pequeno. Então, o que muitas empresas fazem é abrir esse CNPJ na Estônia para acessar outros mercados. Porque depois você pode gerir essa empresa remotamente também. Você nunca vai precisar pegar um avião e ir para a Estônia, assinar um papel e reconhecer firma no cartório. Na Estônia não existe isso. É tudo assinatura digital, tem validade jurídica. Então, isso confere muita facilidade e mobilidade, né, para quem empreende, tem esse dinamismo, etc. Sem contar que a Estônia está dentro da União Europeia. Então, você pensar aí no mercado de 500 milhões de pessoas, com alto poder aquisitivo, também pode ser uma porta de entrada interessante. Então, essa é a ideia do projeto, e é bacana que a Estônia anunciou a abertura de um escritório em São Paulo para que os brasileiros possam comparecer fisicamente, coleta a biometria, retira o cartão e segue a jornada. Tem algum ramo de profissionais, de empresários, aliás, que pode se beneficiar mais desse e-cidadania? Olha, ele serve basicamente para todos os ramos de atividade, tá? O que vai mudar é o grau de requisitos, né, de etapas que a empresa vai ter que cumprir. Então, se eu trabalho, mesmo no caso do Marcos, por exemplo, manequins, quero expandir minha operação para a Europa, através desse cartão é possível também. Aí é óbvio que provavelmente vai precisar de um apoio de algum escritório de advocacia, de um contador estoniano, para olhar a legislação europeia versus a brasileira, como é que fica tudo isso, mas sim, ele daria acesso do mesmo jeito. Quem tem mais se beneficiado e utilizado? Tá? Já são 70 mil cidadãos digitais. Né? E lembrando também um ponto importante, o pessoal perguntar, com isso eu posso morar na Estônia? Não, é sua empresa que vai, a pessoa não pode ir. Aí é outro trâmite, né? É outro Uhum. caminho. Então, o que muitas dessas 70 mil pessoas, né, que do mundo inteiro que já tem esse cartão,
eu diria que abriram já 14, 15 mil empresas, e a maioria está relacionado a ou startups, ou a negócios digitais, agências de marketing digital, freelancers, ou esse pessoal que agora tem uma categoria, né, não tão recente, chamado nômades digitais. Né? Às vezes a pessoa trabalha por conta própria e ela viaja muito. Né? Cada 2, 3 meses ela está em um país diferente, um local diferente, agora um pouco menos por conta da pandemia de novo, mas enfim, é esse tipo de profissional, né, autônomo, que muitas vezes precisa ter uma base para a empresa, para tudo continuar rodando, porque senão ela fica presa ali a ter que assinar papel ou comparecer fisicamente, esse tipo de coisa que nesse programa da Estônia isso acaba eliminado. Hoje, como é que funciona? Eu sou um brasileiro, eu quero vender na Itália. Se eu não tiver, por exemplo, por esse meio eletrônico, eu tenho que ir lá. Eu posso, por exemplo, colocar no meu site, alguém da Itália viu, e eu simplesmente mando isso pelo correio. Eu posso operar assim ou não? Pode. E Eu no vou, que eu vou vocês dar, colaboram? tá, eu vou dar a minha resposta, acho que o Marcos consegue até melhor que eu, né, elucidar ali. O que eu vejo, por exemplo, acho que você tem pelo menos 3 caminhos. O primeiro seria vender direto do Brasil, né? Você fatura o cliente direto do Brasil. Aí tem que ver a questão de Uhum. câmbio, né, imposto, etc. e tal. Você pode abrir um CNPJ na Itália, né, e faturar esse cliente. Aí tem que ver também como é que é o processo de abertura de uma empresa na Itália, custo, quanto tempo leva, se precisa ir presencialmente ou não, ou talvez esse caminho da Estônia, do US. Se eu for cidadão digital da Estônia, tiver o meu CNPJ na Estônia, eu faturo direto pela esse cliente da Itália. Né? E é mais simples até porque a regra fiscal é uma, né, na questão do IVA, por exemplo. Tem algumas empresas europeias que até preferem comprar as empresas que também são europeias, então acho que tem uma questão de vantagem competitiva. Tem o branding também, que o Marcos falou um pouco, né, de mostrar que eu tenho uma operação internacionalizada, global, eu acho que isso agrega também como valor de marca. Então tem esses caminhos que pode fazer. E eu acho que você tocou num ponto importante que às vezes passa batido, né? As pessoas ficam tão entusiasmadas com esse programa da cidadania digital que elas acabam esquecendo do que eu acho que é mais importante, a questão dos clientes em si. Porque não adianta nada, eu posso ter um CNPJ em cada país do mundo, né? Mas e aí? Quem paga o CNPJ, o custo da empresa, etc., é o cliente. Então é importante talvez olhar primeiro o cliente ou em paralelo, né, abrir a operação e também buscar os clientes para que aí eu consiga fazer o negócio crescer. Marcos, fique à vontade, mas a minha pergunta é: o que você achou do e-residence? Acho que é uma solução muito inteligente, né? A Estônia, ela se caracteriza por ser um dos países mais adiantados no e-govern, né? Você consegue tramitar quase, se você é um cidadão da Estônia, um empresário, você consegue fazer quase tudo, um dos países mais adiantados, né? Pela internet, sem ter que ir no monte de repartição, burocracia. Então, isso para quem está aqui, como a gente, no Brasil, na América Latina, é quase um sonho, né? Então, Uhum. facilita bastante. A Itália já é também um pouco mais complicada com isso, um pouco, né? Então, quando você fala, eu sou da Itália, quero comprar um produto, né? Aqui da uma empresa brasileira, pode, não tem problema nenhum. Mas só que você vai ter que ter, como falou o Rafael, faz um processo de exportação, não é? Você manda essa mercadoria. Tem coisas que são mais simples, tem coisas que são mais complicadas. Pode usar um courier, pode usar, não é? O próprio correio tinha o Exporta-Fácil e tal. Você pode receber por cartão de crédito, só que vai ser convertido em reais, né? Uhum. Quase absoluta certeza que na Estônia você pode ter uma conta em euros ou em dólares, né? Em que fica o seu dinheiro lá, né? Não tem que ser necessariamente convertido. Brasil hoje, né? Hoje estava saindo a notícia aí de que foi aprovado na Câmara um projeto para existir conta em dólar no Brasil. Vamos ver se isso vai Sim. acontecer, né? Então, mas assim, sendo a Estônia um país do mercado comum, você não vai ter processo alfandegário, tá certo? Quando chegar a mercadoria lá na Itália. Então, uma vez que a mercadoria já estiver na Estônia, ou foi produzida lá, ou foi importada, né? Já você não vai ter mais o processo da aduana. Então é como uma venda dentro do Brasil, por exemplo. Então entre os países europeus, né? Que agora até por isso que vocês
deve ter visto as notícias das filas lá na Inglaterra e tudo mais, a Inglaterra saiu e perdeu essa unidade aduaneira. Agora é um processo de exportação como de qualquer outro país, né? Uhum. Exportar da Inglaterra do Brasil para a Europa hoje sofre os mesmos procedimentos, mas internamente não. Então, se você tem uma empresa lá que é do mercado comum europeu, você se beneficia dessas vantagens. Então, se o seu mercado é esse, você tem, né, planeja estrategicamente atuar nesse mercado, né, então vale a pena. Se você também pensa em termos mundialmente, né, você tem essa administração desburocratizada, também pode valer a pena, como diz o Rafael dos nômades, né? Então, você tem que pensar, né? São tudo ferramentas, não são todas ferramentas que você tem que analisar, né? E aí você escolhe a melhor ferramenta para a sua necessidade, né? Porque, como dizia, né? Para quem só tem martelo, todo problema é prego, né? Então, você tem que analisar e escolher a ferramenta certa para cada necessidade. Mas, Você sem sabe dúvida, que... Pois não, Marcos, desculpa. não, sem dúvida é uma excelente iniciativa, né? Uhum. Eu fico pensando assim que empresários como o Marcos, que já estão instalados em vários países, né, têm condição de ir para um outro país, por exemplo, contratar uma pesquisa, enfim. Mas eu sempre penso também no pequeno e no médio empreendedor. No final do dia, muitas vezes eu pego o celular, né, e fico vendo ali as redes sociais, Instagram, TikTok. No TikTok toda hora vem um cara assim: você conhece dropshipping? Você não precisa ter dinheiro, você abre um site, aí eles vão lá e você abre a empresa em 10 segundos, né? Clica aqui, abriu a empresa. Clica aqui, escolhe a camiseta que você quer. Clica aqui e você já é parceiro desse cara. Pronto, você pode vender e já ganha R$ 8.000 por mês. Isso aí, eu falei, a gente fica pensando, né? Será que é verdade? Será que não é? Como é que vocês veem esse mercado, assim, dessas novas tecnologias? E, por exemplo, se dropshipping funciona, não funciona? E eu posso utilizar isso, de repente, para me internacionalizar? De repente, eu não tenho produto, eu não tenho nada, mas eu crio uma ideia aqui e vou vender para o mundo inteiro? É fácil assim, Marcos e Rafael? Fique à vontade para comentar. Pode Fala falar, primeiro? Rafael. Então, é interessante. Aparece para mim esse também, viu, Jeremias? Às vezes eu fico meio suspeito. Eu tenho alguns amigos que trabalham com isso, para eles, às vezes não, e tudo mais. Mas o dropshipping é uma categoria mais recente, né, que surgiu de negócio, de internacionalização, e aí você simplesmente atraiu o cliente, né, e você conecta ele depois com quem vai ser o fabricante, quem vai fazer a entrega, etc. e tal. Você é quase que um simples intermediário ou representante. Dependendo da modalidade, ela sofre uma regulação maior, podendo ser até considerada ilegal, em alguns outros casos não. Então, tem uma série de critérios aí para se observar, né? Pensando, de fato, na questão fiscal, tributária, enfim, tem alguns. Eu acho um modelo interessante. Dentro do e-residence tem algumas empresas, né, e empresários que abriram para esse tipo de negócio, igual também estava comentando, pô, eu posso ter um cliente na Itália e aí o meu fornecedor é chinês, aí eu pego, encomendo e vai direto, ou ele passa pela Estônia, ou dependendo, ele vai direto para a Itália, né, ele só faz ali a parte de faturamento e etc. Uhum. pela Estônia, mas ele vai direto para a China. E os novos modelos de negócio, eles acabam sendo muito calcados em algum aspecto da tecnologia, né? Eu acho que hoje em dia qualquer empresa acaba sendo uma empresa de tecnologia também. Não dá mais para a gente chamar só de informática ou terceirizar isso, né? A não ser que seja algum serviço específico. E aí você tem a tecnologia de baixo valor agregado, que aí às vezes é infraestrutura, suporte, esse tipo de coisa, e a tecnologia de maior valor agregado, né, que aí começa a falar de inteligência artificial, machine learning, né, essa parte de analytics, etc., que podem dar algum diferencial competitivo, seja interno, para eu entender melhor os meus clientes, minha operação, e tomar melhores decisões, ou externo, né, também para eu levar isso agregado no meu serviço, né, para eu ter isso como um valor agregado para o cliente final. Então, e é legal ver o ecossistema da Estônia também auxiliando nesse sentido. Você tem algumas empresas que vão para a Estônia por questão de acesso ao mercado europeu, mas tem outras também que vão usar a Estônia como base de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, é o caso de uma empresa brasileira chamada Original My,
um grande amigo meu, Edilson Osório, empreendedor brasileiro, ele tem uma operação no Brasil e ele tem uma operação na Estônia também. Ele construiu uma plataforma e ele usa algumas dessas novas tecnologias, por exemplo, blockchain, para auxiliar na verificação de identidade, né, e de prova documental que pode ser usado em processo jurídico, etc. E a Estônia é meio que a meca disso, né, é o Vale do Silício de governo digital. Então, para ele fazia muito sentido estar na Estônia, bebendo da fonte, conversando com as pessoas, participando e desenvolvendo o produto dele em cima disso. Tanto que a Estônia não tem uma característica de ter grandes empresas, assim, né, de grande porte. Acaba sendo as startups, pequenas e médias empresas, e todas elas, não é que elas querem exportar, elas precisam exportar porque não tem gente, né? Não tem mercado consumidor, e estão perto da União Europeia, então elas acabam seguindo essa rota mais específica mesmo. Pois não, Marcos. Quer comentar? Conheço a Original. É muito legal esse blockchain e tudo mais para você fazer assinatura digital também. Quando eu falo de Estônia, eu me lembrei desse caso. Bom, Jeremias, eu vou falar uma coisa que nem meu pai fala, né? O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, né? Então, essas questões, né, de se você ganhar dinheiro miraculosamente, não acredito. Mas isso, você tem aqueles programas hoje de afiliados, né? Um programa como diz o Rafael, quer dizer, você fazer a conexão entre o cliente e o produtor, isso é a coisa mais antiga, né? Se você pegar aí as caravanas, né, de mercadores, né, já se fazia isso. Então, o que a gente está fazendo é adaptar uma velha ação, um velho hábito já, né, com as novas tecnologias. Quem tiver a habilidade de fazer isso, a habilidade de vender, a habilidade, né, e fizer de uma forma que seja, né, que você crie credibilidade, e lá vamos novamente voltar no relacionamento, que é o fundamental, né, para as pessoas, para os negócios, né, então você cria uma reputação, então você vai ter sucesso, certamente, né, se você usar essas ferramentas digitais para fazer esse tipo de relacionamento. Então, né, acho Agora, que... Marcos, perdão. Não, eu pensava no seguinte, o e-residência aí, você tem um cartãozinho, você não sai do Brasil, consegue atuar na Europa. Mas essa questão do relacionamento, muitas vezes tem que pegar o avião e ir lá e sentar e conversar, né? Porque também você não cria um relacionamento assim só à distância. Você que é, digamos, da velha escola, e junto também da nova escola, qual é a sua percepção? Você sabe que isso são comportamentos que acabam sendo modificados, né? Há um ano e meio atrás, se um cara queria vir me vender alguma coisa, eu falei assim, vamos fazer uma videochamada? Eu ia falar para ele assim, meu amigo, né? Tira o bumbum da cadeira e vem aqui me visitar, né? Pelo menos se der o trabalho, né, de vir aqui, né? Mas agora, em diante, né, mesmo na hora que passar a pandemia, não sei o quê, eu acho que as videochamadas você vai resolver um monte de coisa por videochamada, porque é uma ferramenta realmente conveniente, não é? E você vai privilegiar as relações pessoais, né, para aqueles assuntos que são necessários. Mas você tem razão, né, de que assim, engajamento e relacionamento, você precisa do físico. Eu já saí do Brasil para fazer uma reunião no México, né? Fiz a reunião, voltei no outro dia, mas o negócio saiu. Saiu porque eu estava lá, olho no olho, né, conversando, rebatendo as objeções, propondo soluções, né? E assim, um bom negócio. Não dá para fazer isso todas as vezes, mas tem negócios que justificam que você vai precisar fazer isso. E eu acho também o seguinte, vai ter aqueles seus clientes, né, e que vão perceber que é uma distinção, né, que você está dando atenção, que ele é realmente importante para você, que você está fazendo, tá adotando esse procedimento de ir visitá-lo pessoalmente.
as relações, elas podem ser mantidas, né? Então, hoje nós estamos aqui, né? Eu sou o Marco, você é o Jeremias, Rafael, a gente, que legal, se conheceu aqui por vídeo. Em determinado momento, nós vamos, né, ter a oportunidade de tomar um café pessoalmente, depois vamos falar por WhatsApp, por telefone. Então, assim são as empresas e as marcas. Elas também, elas têm diferentes momentos, né, em que você pode interagir de diferentes formas, mas continua sendo a mesma marca, a mesma empresa, né, e você vai construindo, né? Agora, essa questão de estar pessoal, de ter o físico, eu acho que é fundamental. Até para as equipes, né? A gente hoje está com a equipe meio home, meio, né? Mas assim, as nossas equipes, elas sentem falta. O ser humano, ele é um ser gregário, um ser que precisa ter essa questão do encontro pessoal, de olho no olho, né? É, aí você cria realmente essa condição de relacionamento. E isso para os negócios não é diferente, porque a gente faz negócio, não é a empresa fazendo negócio com a empresa, são as pessoas das empresas fazendo negócio com as pessoas das outras empresas. Então, a gente não pode perder essa dimensão humana, porque senão você começa a fazer as coisas e aí não tem resultado, né? Porque tem que considerar a dimensão humana, é fundamental. Agora, Marcos, eu preciso que você me dê o pulo do gato, né? Você conhece a história do pulo do gato, né? O gato, ele pula para lá, mas na hora que o H, ele fala, o pulo do gato eu não ensino, mas hoje você vai ensinar um pouquinho para a gente. Essa questão de internacionalização, cria-se um departamento específico na empresa quando você quer se internacionalizar? E na sua experiência, o que pega mais? É a questão tributária, precificação? Por que a empresa tenta se internacionalizar e depois, de repente, retrocede? Quais são os principais erros? Eu acho o seguinte, né? Não é que se cria um departamento, cria-se uma mentalidade, tá certo? Cria-se uma determinação, né? Se você não tiver realmente convencido de que você vai ter um esforço, né, gradativo e que isso vai, né, demora um tempo, mas dá resultado, né? Então é complicado. Se você quiser coisas de resultados rápidos, né, então, então você vai ter que trabalhar muito, investir muito. Então cada empresa, a primeira coisa que você tem que fazer é analisar quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos, né? Conversar com outros empresários que já fizeram isso, tá certo? Então a gente tem, sim, eu acho que o empresário é o melhor amigo do empresário. Eu já deixei de fazer muita besteira por conversar com pessoas, com ela, minha experiência foi assim, olha, né, não faz isso, olha, não faça isso porque não dá certo, né? Então, eu fiz. Esses conselhos são muito importantes para que você trace o seu caminho, mas principalmente é uma decisão estratégica. Por que é bom se internacionalizar? Porque você depende de menos mercados, você fica menos dependente, tá certo? Às vezes o Brasil não está bom, mas o México está, e isso é importante, isso é bom, né? Você vai competir, você vai se expor a uma competição, né, em outros mercados que não são tão importantes para você, vai aprender a competir lá e vai se preparar, vai estar fortalecido aqui quando chegar essa competição. Melhor você ir lá brigar na casa dos caras que receber os caras aqui, né, brigando com você. Então, eu acho que tem uma série de vantagens que ajudam na competitividade e na perpetuação da empresa, né? Então, isso é muito importante. Lógico que você vai precisar, né, estudar minimamente quais são os mercados onde você é mais competitivo, tá certo? Eventualmente você vai ter que adaptar o seu produto, né? Depende do produto, você tem que mudar a embalagem, mudar, né, assistência técnica, tem uma série de características que cada empresa sabe que são importantes dentro do seu segmento. Você tem que pensar em tudo isso. Então, se você vai arranjar um parceiro local, né, as questões técnicas de precificação, tributação, isso tudo você tem profissionais hoje, Sebrae, Invest SP,
né, a várias faculdades, né, informação Apex. online, né, que né, são muito Apex, né, os projetos setoriais da Apex. Eu, assim, desde a fundação da Apex no ano em 2000, eu tô lá junto com eles, coladinho, aprendi muitíssimo, fui em várias missões. Hoje o pessoal me chama para dar palestra, né? Porque eles falam assim: então, fala pro pessoal aí, se você vende manequim, exporta manequim, o que, que o cara vende que ele não, né, não pode exportar, não é? Então, se até manequim a gente exporta, então eles gostam porque chama a atenção, né? É uma coisa diferente. É Então, verdade, é um produto diferenciado, né? E a gente pode. Diga, Rafael, você está querendo Eu queria falar só alguma fazer coisa? um parênteses aí nisso que ele estava comentando também, que tem alguns pontos bem interessantes, e que eu vejo um pouco disso também, né, como brasileiro, e aí comparando com a mentalidade um pouco do estoniano, etc. Inclusive, a gente está fazendo uns levantamentos, umas pesquisas para entender um pouco da jornada do empreendedor brasileiro, né? Ele começa uma empresa no Brasil, será que ele já começa olhando para fora, sim ou não? Quando ele olha para fora, para onde ele olha? Né? Geralmente é América Latina, talvez Estados Unidos é o mercado dos sonhos, né, etc. Agora alguma coisa, dependendo do nicho, Ásia também tem bastante coisa. Então acho que isso que ele falou da mentalidade, eu queria só reforçar, né, dizer que é um ponto fundamental. E a mentalidade do ponto de vista de o mundo hoje é um tabuleiro, né, a competição ela é global, e tem uma mentalidade do ponto de vista da confiança, né, da autoestima, da capacidade do brasileiro de concorrer internacionalmente, né, da gente não achar que tudo é pior ou que o de fora é melhor, que tudo que eles estão fazendo lá está certo, tudo que a gente faz está errado. Né? Você tem grandes empresas brasileiras com um aspecto exportador muito forte. Eu acho que também às vezes entra um pouco a questão do termo internacionalização. Internacionalização é sinônimo de vender, de ter clientes internacionais? Não necessariamente. Eu posso ter uma empresa, um escritório fora para negociar melhor com os meus fornecedores. Então, eu acho que internacionalizar todos os departamentos que uma empresa tem, olhar e se ver se alguma coisa disso reflete lá fora. Né? Eu posso contratar mão de obra de fora, eu posso ter fornecedor internacional, sem necessariamente ter cliente internacional. Eu posso continuar vendendo no mercado interno, né? Mas também otimizando o que tiver internacionalmente falando e for melhor do que o que me oferece o local que eu estou, por que não, né, explorar isso? E a questão do idioma também, eu acho que às vezes pega muito mais, que é uma coisa relativamente simples, né, pensando na difusão aí do idioma inglês, domínio do inglês, mas ainda assim algumas pessoas tropeçando um pouco e realmente a comunicação, né, para você se fazer entender, para você conseguir uma boa ação, ideias, negociar, conseguir ter essa clareza de comunicação no inglês, no espanhol, né, em alguns outros idiomas, muito mais às vezes que reforçar, sei lá, investir em marketing, um stand bonito, alguma coisa assim. Então, esse é outro aspecto. Parte do relacionamento que ele falou também acho fundamental, né? Relacionamento eu acho que é um sinônimo para confiança. E confiança eu acho que você gera uma questão de competência versus tempo, né? Meio que um gráfico de competência ao longo do tempo, e aí você tem a confiança que vai aumentando. Eu acho que no físico, você ter algumas percepções, elas são mais rápidas, mais impactantes, né, do que no virtual, para você construir isso, mas eu acho que é uma coisa que o mundo vai ter que se adaptar. O brasileiro estava um pouco atrás, a gente sempre foi muito relacional, né, sempre muito físico de visitar, etc. Eu morava em São Paulo, perdia 2, 4 horas de trânsito para ir visitar um outro cliente. Eu conseguia visitar só 2. Hoje eu consigo conversar com 5, 6, 7, ou passar mais tempo com cada um desses clientes. Então acho que tem um trade-off interessante isso, né? Se a gente olhar, mesmo para vendas maiores, de maior valor, ou vendas mais complexas, o virtual está conseguindo quebrar essas barreiras. Né? Você pensa, eu gosto de citar o exemplo da Tesla, né? Fabricante de carro elétrico. Os caras não têm concessionária, né? Então, assim, você compra um carro no e-commerce praticamente e vai pagar lá 20, 30, 40 mil dólares, 200 mil reais num carro. Se perguntar isso para um brasileiro hoje, provavelmente ele ficaria com o pé atrás, né? Para um americano, acho que já é a coisa mais normal do mundo. Estranho seria falar, não, ir na concessionária fazer o quê? Né? Eu já sei qual que é a especificação do carro, eu conheço, eu já sei o modelo, a cor, etc. Passo o cartão ali e espero o carro chegar na sua casa. Então, tem essa questão do cultural que impacta também, mesmo para produto de maior valor agregado. Enfim, acho que tem bastante coisa e se fosse, né, deixar talvez aí algumas dicas, né, de como começar, etc.,
é olhando talvez os eventos internacionais, né? Principalmente agora que tem muito evento no formato virtual, feira virtual, né? As grandes feiras europeias, asiáticas, americanas, esse tipo de evento, eventos que promovem alguma coisa de network, né? Para eu começar a conversar com as pessoas e meio que perdendo um pouco o medo, levantar esses dados estatísticos, me conectar com parceiros, tá aí o LinkedIn, uma ferramenta fantástica que dá para a gente falar com pessoas do mundo inteiro, né? Entender concorrência, preço, né? E aí aos poucos ir tentando definir. Eu gosto sempre de, quando a gente vai trabalhar com um novo cliente, ou mesmo a gente em um novo país, eu tento buscar algum sinal de que tem a demanda para o que nós estamos ofertando como serviço ou como produto. Primeira coisa, Isso né? é muito, Depois eu isso é vou muito ver interessante. como Rafael, eu vou te depois. interromper rapidinho. A gente só tem 2 minutos para acabar. Eu queria passar 1 minuto para cada um. E eu sempre peço para o pessoal aqui trazer. O bate-papo aqui é só uma introdução. Se tem algum livro, algum site, algum lugar legal para o empreendedor que quer se internacionalizar, que vem à sua cabeça. O Rafael, acho que eu já sei, né? Mais ou menos a dica dele, qual é que ele vai dar, né? Mas deixa eu passar rapidinho para o Marcos. Ô, Marcos, só para encerrar também, eu estava pensando aqui, né? Como é que você vê rapidamente, 1 minuto e meio para cada um, o futuro do Brasil, principalmente para deixar de ser um país só exportador de commodities e para exportar produtos com maior valor agregado. Eu estou aqui num site, por exemplo, do Sebrae, que mostra que na área de serviço o Brasil tem potencial em transporte de carga e passageiro, turismo, comunicação, construção, bancário e financeiro, que nós temos um sistema bancário muito interessante, tecnologia da informação, arquitetura, engenharia e outros serviços técnicos, né? Você vê um futuro assim bom, interessante para o Brasil? Quem é que pode, como é que as próximas décadas aí a gente oferecer mais serviços de valor agregado? É formação, educação, não tem outra forma, né? Para a gente ter boas empresas, nós precisamos ter bons empreendedores, bons funcionários. Então, assim, temos que investir na educação cada vez mais, né? Eu participo do sistema da Fiesp, do Ciesp, que é a parte industrial, né? Que é o meu ramo. Então, SESI e Senai fazem um trabalho maravilhoso de formação das pessoas, né? Educação de qualidade, educação acessível para muita gente. Então, acho que isso é fundamental. Todos temos que estar comprometidos com a educação da nossa população. Isso é a única forma que vai garantir que o nosso país tenha sucesso, né? Já diziam os próprios chineses, né? Se você quiser, né? Tem aquele ditado, né? Se você quiser 1 ano, você faz isso, você planta uma árvore, mas se você quiser planejar 100 anos, você tem que investir na educação. E é isso. Eu acho que isso é importante. Legal. E Pensa num eu tenho o livro, num LinkedIn site também, aí. Rafael. Eu uso muito o LinkedIn, acho ótimo. Então, quem quiser, também é só me procurar, Marcos Andrade, no LinkedIn. Eu escrevo sobre internacionalização, sobre tecnologia, indústria 4.0. A gente investe muito em tecnologia na nossa empresa. E Legal. falo muito de varejo também, porque são os meus clientes aí, a turma que a gente trabalha juntos, né? Legal. Então já fica aqui o convite para vocês também, nos próximos programas, participar aí com parlamentares e para a gente debater um pouquinho da área do poder público aqui no Ideias e Debates. Rafael, só 20 segundinhos aí, mas obrigado pela sua participação. Já fico aqui agradecendo ao Marcos Andrade, presidente da ABIESV, Associação Brasileira da Indústria, Equipamentos e Serviços para o Varejo. Obrigado, Marcos, pela sua participação. Prazer. Pois não, Legal, Rafael. obrigado, Marcos. Obrigado, Jeremias. A mensagem é simples: www.estoniahub.com.br. Lá tem um pouco de como a gente trabalha, o que a gente está fazendo, como a gente pensa e os canais de contato aí. Então, agradeço de novo o convite, o bate-papo aqui e estamos à disposição. Até uma próxima. Maravilha. Fala lá com o Rafael, dá serviço para ele, porque lá na Estônia é frio e aqui ele só está passeando no Brasil, então vamos dar serviço para ele lá. Muito bem, muito obrigado pela presença de ambos e a você que me acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua participação. Continue mandando as suas sugestões em todas as áreas que a gente vai trazendo aqui no Ideias e Debates. Até a próxima edição.